A paz do Senhor, povo de Deus. Amém. Abra sua Bíblia no profeta Malaquias. Não vou falar sobre dízimo e oferta, fique tranquilo. A gente pede para abrir Malaquias, todo mundo já pensa em dízimo, né? Oh, glória a Deus. Mas se fosse, a palavra seria tão abençoada quanto? Você crê nisso? Em nome de Jesus. Profeta Malaquias, quero ler com os irmãos o capítulo de número 3 e os versículos 17 e 18. Acha Mateus e volta uma ou duas folhas para trás que você vai chegar em Malaquias. Fica bem tranquilo assim. Isso, glórias ao nome de Jesus. Malaquias 3,17. Assim diz a palavra. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupar-vos-ei como um homem poupa o filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Glórias ao nome do Senhor. Deus merece um aplauso por essa palavra tão abençoada, igreja. Aleluia! Oh, glórias ao Senhor. Obrigada, papai, porque nós estamos aqui na tua casa, Senhor, e diante da tua palavra, cremos que o teu Espírito Santo vai ministrar nos nossos corações e nós vamos crescer, porque este é o objetivo. Queremos crescer na fé para que cada dia possamos nos aproximar de ti. E a fé vem quando nós ouvimos a ministração da tua palavra. Então, Senhor, fala conosco. Permita, Pai, que nós possamos compreender o teu recado nessa noite, para que possamos ser edificados. E ajuda-nos, ó Deus, a colocarmos em prática tudo aquilo que estamos aprendendo para sempre e sempre glorificarmos o teu nome. Amém e amém. Aleluia. Aceite-se por alguns instantes na presença do Senhor. Glórias a Deus. Profeta Malaquias tem uma palavra aí abençoada a nós. Tem ou não tem? Tem, né? E essa palavra, ela, na verdade, a gente se refere a Malaquias porque foi por meio de Malaquias que Deus se referiu. Porém, nós vemos aqui o próprio Deus como o interlocutor aqui. É Ele que está falando, é Ele que está narrando, é Ele que está dizendo, é Ele que está proferindo essas palavras. Assim como Ele diz assim, olha, o meu povo me rouba nos dízimos, nas ofertas, Ele também diz assim, olha, o meu povo será para mim um particular tesouro. Você pode erguer as mãos para o céu e dizer assim, eu sou tesouro de Deus, eu faço parte do tesouro do Altíssimo, daquele que era, que é de vir me buscar para desfrutar de coisas boas, maravilhosas na sua presença. Aleluia! Obrigada, meu Deus. Eles serão para mim um particular tesouro. Então aquela conversa de que eu não presto, eu não valho nada, ninguém se importa comigo, essa conversa é, como nós chamaríamos de fiada. Porque não tem valor. Porque o Senhor diz diferente. O Senhor diz, o meu povo é especial para mim, o meu povo é importante, é valioso, é o meu tesouro, e ninguém toca no meu tesouro. O que você tem de mais valioso hoje na sua vida? Feche seus olhos por um instante e pense nisso. O que é mais importante hoje na sua vida? Pode empurrar sua cabeça, fechar seus olhos. Eu gostaria que você pensasse. O que você tem de mais valioso? O que você tem de mais precioso? O que é mais importante hoje na sua vida? É material? É emocional? São pessoas que você ama? O que é de mais valioso? Pensou? Amém. Então isso é o seu tesouro. Isso é o seu tesouro. O que você tem de mais valioso é o seu tesouro. Com Deus é a mesma coisa. O que Ele tem de mais valioso é o seu tesouro. E o tesouro de Deus
Sou eu, põe a mão no peito assim, para você não se esquecer jamais. O tesouro de Deus sou eu. Eu sou o tesouro de Deus. Eu sou o mais importante do que tudo para Deus. Tudo que o Senhor fez, Ele olhou e disse: eis que era bom. O Senhor fez os céus e a terra e diz assim: e viu Deus que era bom. Ele fez os céus e as estrelas e a palavra diz: e viu Deus que era bom. Ele fez os animais, as plantas e viu Deus que era bom. Agora quando Deus faz o homem, Ele diz assim: e viu Deus que era muito bom. Nós somos a criação mais importante, porque a nós o Senhor deu o direito de nos tornarmos filhos do Altíssimo. Maravilhoso, não é? É maravilhoso. Verso 17: eles serão para mim um particular tesouro, e naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como um homem que poupa o seu filho que o serve. No Antigo Testamento, existe uma expressão que, se você for estudar a Bíblia, você vai encontrar, vai observar essa expressão. Essa expressão diz assim: o dia terrível do Senhor. Ou outros profetas dizendo: o grande e temível dia do Senhor. O aterrorizador grande dia que o Senhor virá. E todas as coisas terão seu fim. Temível dia do Senhor. No Novo Testamento nós já temos essa ideia um pouco diferenciada, porque nós percebemos que os cristãos, talvez eles não vão ver esse dia terrível do Senhor, porque a igreja será arrebatada primeiro. E quando nós lemos aqui em Malaquias, em outros textos como Apocalipse, nós vemos, aqui está claro, o Senhor diz assim: olha, aquele dia que preparei, eu vou poupar o meu tesouro como um homem poupa o seu filho que o serve. Virão dias terríveis, sim. Virão dias horríveis, sim. O sol vai se escurecer, a lua se tornar em sangue, as estrelas vão cair do céu, tudo será abalado. Guerras, terremotos, grandes catástrofes acontecendo. Mas a Bíblia diz assim: poupá-los-ei como um homem que poupa o filho que o serve. Você cuida bem do seu filho? Você protege seu filho? Você cuida para que ele não se machuque? Você evita que o perigo venha diante dele? Nós fazemos isso como pais. E o Senhor está dizendo: aquele grande dia virá, aquele terrível dia virá, mas eu vou poupar o meu filho, o meu tesouro eu vou poupar, assim como um pai poupa o filho que o serve. Eu vou poupar os meus filhos daquele grande e terrível dia. Por quê? Porque eles são meu tesouro. Estaremos guardados, sim, daquela grande tribulação, das calamidades. Seremos protegidos disso. E o Senhor não para. Ele vai dizendo ali no verso 18: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Existe diferença entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus? Sim ou não? Sim, existe diferença. Uma diferença grandiosa, que infelizmente pessoas às vezes não conseguem enxergar. Quantas e quantas vezes eu já ouvi pessoas dizerem assim: Deus não se preocupa comigo, Deus não me ama. Se Deus gosta de todas as pessoas, por que permitiu tal catástrofe? Por que permitiu tal tragédia, tal coisa? Existe diferença entre o justo e aquele que não é justo. Existe diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. E o Senhor está dizendo, mais uma vez com as suas próprias palavras: vocês vão ver a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então não reclame, então não murmure, então não se desespere. Se alguém está fazendo coisas erradas, se alguém está fazendo coisas que aos teus olhos não é justo, não é certo, acalme-se, a justiça do Senhor virá. O Senhor é um Deus
Deus de justiça. O Senhor é um Deus que pode todas as coisas. E Ele olha e vê o que é certo e o que é errado. O que é puro e o que é impuro. O que é justo e o que é injusto. O que é honrado e o que não tem nenhuma honra. E todos aqueles que são merecedores de honra receberão a coroa de glória, a coroa de honra. Chegará um momento em que o Senhor vai te honrar. Será o momento que você vai poder andar de cabeça erguida sem ninguém te acusar. Chegará um momento que as pessoas vão olhar para você e vão apontar o dedo e dizer assim: aquele sim é um homem diferente, aquela sim é uma mulher valorosa. Veja como Deus os protege. Eles são os queridinhos do Senhor. Veja como Deus o livra do perigo. Veja que o mal não acontece. Pode até vir lutas e dificuldades, mas o pior nunca acontece na vida dele ou na vida dela, porque eles são o particular tesouro de Deus. E naquele grande e terrível dia serão poupados. Será no abrir e fechar de olhos. Quando a trombeta tocar, seremos transformados e para os céus iremos com o Senhor. Promessas de Deus. Promessas. Diferença entre o que serve e o que não serve. Vale a pena servir a Deus, meu amado. Vale a pena dizer não ao pecado. Vale a pena dizer não à corrupção mundana. Vale a pena ser fiel ao Senhor. Vale a pena se esforçar para dobrar o joelho no chão e orar e buscar de Deus. Vale a pena orar. Vale a pena ler a Bíblia. Vale a pena ser diferente lá no trabalho. Ainda que digam que você quer ser o santarrão, deixe que falem. Seja você o santo, porque você é o santo do Senhor. O separado pelo Senhor para coisas que o Senhor tem preparado na sua vida. Missões o Senhor coloca na sua mão e Ele acredita em você. Ele acredita em você. Existem momentos e existem tempos e existem épocas e horas. E o Senhor diz que vai fazer essa diferença. E eu quero falar nesta noite sobre a diferença que nós vemos com os nossos olhos no dia a dia. Momentos, horas, tempos. E existe diferença com o tempo do justo, com o que o justo faz no seu tempo. E existe diferença com o que o ímpio faz com o seu tempo. E como Deus trata o ímpio no seu tempo. E o tema da mensagem de hoje é a meia-noite. Repete comigo. A meia-noite. Isso, esse é com crase. A meia-noite. Repete, igreja. À meia-noite. À meia-noite pode acontecer muitas coisas. Você crê? Enquanto seus amados dormem, diz a Bíblia que o Senhor os abençoa. Oh, glórias ao nome de Jesus Cristo de Nazaré. Enquanto estamos descansando, enquanto estamos ali sendo renovados, o Senhor está dando ordem aos seus anjos ao nosso favor. E à meia-noite, coisas maravilhosas acontecerão na vida daqueles que amam a Deus. Abra sua Bíblia na primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 5. Vai para frente. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5. À noite muitas coisas acontecem. E acontecem coisas boas e acontecem coisas ruins. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 7, diz assim: ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Se você for acompanhar o versículo 6, você vai ver que tem um conselho de Deus. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Se nós vamos observar, quando o Senhor está falando daqueles que dormem, Ele não está falando literalmente daquele que coloca a cabeça no travesseiro e vai repousar. Não.
Deus está falando de pessoas que perdem a bênção, de pessoas que perdem a oportunidade. Por quê? Porque estão dormindo. Muitas e muitas vezes o Senhor abre portas, dá chances e dá oportunidades. E às vezes as pessoas distraídas não conseguem enxergar que agora é a hora ou que o momento chegou em suas vidas. Dormem, perdem a oportunidade. E é isso que Deus quer na sua vida? Que você perca a oportunidade? Sim ou não? Não. Deus não quer que você perca a oportunidade. Deus não quer que você perca a bênção. Deus não quer que você perca a sua vitória. Pelo contrário. Então diz o Senhor, sejamos sóbrios, vigiemos e não dormamos neste horário. Porque há momentos que precisamos ficar bem acordados e atentos para os propósitos de Deus. Os que se embriagam de noite. E nós bem sabemos disso. A maioria das pessoas que se embriagam, elas começam no happy hour, depois do trabalho, não é assim? Sai do trabalho, para relaxar, um copinho disso, um golinho daquele outro, e vai entrando à noite, daqui a pouco embriaguez. À noite acontecem coisas ruins. Desgraças acontecem em bares, sabemos dessas histórias, nos bailões, os assassinatos. É nesses lugares que a maioria das desgraças acontecem. E é de noite. Pessoas perdem a bênção porque estão no lugar errado e na hora errada. Mas você não vai fazer isso com a sua vida em nome de Jesus. Amém, meu amado? Porque você é sábio, sóbrio e está sempre vigiando em nome de Jesus. A meia-noite também é a hora das maldades. Primeiro livro de Reis, capítulo 13. Antigo Testamento. Abra sua Bíblia no primeiro livro de Reis, capítulo 3. A Bíblia nos conta uma maldade que aconteceu à meia-noite. Coisas ruins que aconteceram à noite. Primeiro livro de Reis, 3, verso 20. Diz assim a palavra. Levantou-se à meia-noite, e enquanto dormia a tua serva, tirou-me a meu filho do meu lado e deitou nos seus braços, e a seu filho morto deitou nos meus. Conhecemos bem essa história. Duas mulheres juntas numa mesma casa. O filho de uma morre e ela não pensou duas vezes em prejudicar a sua amiga, a sua companheira, alguém que estava do seu lado há anos, provavelmente, porque elas dividiam tudo. Ela não pensou duas vezes em puxar o tapete do outro. E fez isso que horas? Fez isso quando? De noite. Porque de noite muitas coisas não são vistas. É de noite que muitas desonestidades acontecem, corrupções, maldades, traições, assassinatos, calamidades, tragédias. Por quê? Porque as pessoas acham que ninguém está vendo. Normalmente. À meia-noite aquela mulher se levantou e tirou o tesouro da sua amiga e colocou nos seus braços. Tomou posse do que era alheio e trouxe para si. É à noite que as pessoas fazem as coisas erradas. Na maioria das vezes. Acontecem coisa errada de dia? Claro que acontece. Pessoas se embriagam de dia? Claro que se embriagam. Pessoas traem de dia? Claro que traem de dia. Mas eu quero hoje falar sobre a noite, que representa as trevas. Na maioria das vezes. E eu quero mostrar hoje a diferença que um justo pode fazer num período de tempo. Seja de dia ou seja de noite. Porque aonde um justo está, ali está a bênção de Deus. Aonde tem um tesouro particular de Deus, ali há milagre, coisas grandiosas podem acontecer. Por quê? Porque seja noite ou seja dia, eu sou a luz e você é a luz. Aquela mulher traiu a sua amiga. Aquela mulher roubou o maior tesouro da sua amiga à meia-noite. Muitas vezes Satanás faz da mesma forma. Ele perturba, tirando o sono das pessoas, preocupando as pessoas.
tirando a sua paz, a sua tranquilidade, porque ele age nas escuras. Ele é covarde. Um terceiro ponto. A hora do juízo também aconteceu à noite. Se você abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 12, já é o nosso terceiro tópico. As pessoas perdem a oportunidade à noite, ou porque estão dormindo, ou porque estão se embriagando. As pessoas fazem maldades à meia-noite, porque ninguém está vendo, mas esquecem que Deus vê tudo. E à meia-noite também foi hora de juízo. Quando o faraó não quis ouvir a voz de Deus e não deu liberdade a seu povo, o Senhor deu ordem a eles. E eles fizeram o que precisavam fazer. E num determinado momento, diz a Bíblia, em Êxodo capítulo 12, o versículo de número 29. Êxodo 12, verso 29. Diz assim a palavra. E aconteceu que, à meia-noite, feriu o Senhor de todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. À meia-noite foi hora de juízo no Egito. Deus tinha falado por meio de Moisés: deixe ir o meu povo. Acabou o tempo de escravidão. Faraó não cedeu, Faraó não cedeu, Faraó não cedeu. Coisas aconteceram. Veio a primeira, a segunda, a terceira praga, e ele não ouviu a voz de Deus. Pensa que isso não acontece na vida das pessoas? Acontece. Deus fala uma vez, a pessoa não ouve. Deus fala duas, a pessoa não obedece. Deus fala três, finge que não é com ele. Deus fala quatro. E daqui a pouco o Senhor está dizendo: a próxima será o juízo, se não se converteres, se não mudares o seu coração. Chegou a hora do juízo, à meia-noite no Egito. Estavam todos já se preparando para o repouso do sono, para o descanso. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor foi enviado e que à meia-noite todos os primogênitos encontraram-se com a morte. Imagine seu primeiro filho morto nos seus braços. Como você reagiria? Aí você vai se consolar no braço do seu melhor amigo, e o seu amigo está tão desesperado quanto você, porque o seu filho mais velho também morto nos seus braços. Quer correr para o hospital, para o médico, para ver se consegue socorrê-lo ou ressuscitá-lo? O filho mais novo do médico também morto. Dos vizinhos mortos. Olha, onde ficam os animais e todos mortos? Porque chegou a hora do juízo. À meia-noite. Quando chega a hora do juízo, acaba-se o tempo e não tem mais o que fazer. Que essa hora nunca chegue de surpresa nas nossas vidas. Porque a hora do juízo vai chegar para todos. Todos nós vamos ter que prestar contas diante de Deus. E que nós possamos estar preparados para que quando chegar esse juízo, nós não nos encontremos com a morte, mas nos encontremos com a fonte da juventude, com a fonte que jorra água para a vida eterna, naquela cidade santa e maravilhosa, onde estaremos para sempre com o Senhor, lá onde o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais pranto e nem dor, e o Senhor será a nossa luz para sempre. À meia-noite aconteceram muitas coisas. Pessoas fizeram coisas erradas, pessoas foram desonestas, e pessoas foram julgadas a este horário. Mas a Bíblia diz que há diferença entre o justo e o injusto, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, na vida daquele que não serve a Deus, nós vimos que à meia-noite aconteceram desgraças. Mas agora eu quero explorar com você que na vida do que serve a Deus, à meia-noite não vai acontecer desgraças, pelo contrário, vai acontecer bênçãos e coisas grandes na vida do servo fiel a Deus. Por quê?
porque a Bíblia diz que há diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Não para a gente se ensoberbecer, não para nos orgulharmos, ficarmos arrogantes e pecarmos diante de Deus. Não, mas para que o nome de Deus possa ser glorificado por meio da minha vida e da sua vida. Por quê? Porque há diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Quero falar sobre coisas que aconteceram à meia-noite agora, na vida de pessoas que serviam a Deus. À meia-noite, na vida de quem é fiel, acontece vitórias. Juízes 7. Você quer vitória, meu amado? Quer vitória? Agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória, é só vitória. Que bom, hein? Aleluia! Juízes, capítulo 7. Quero ler com os irmãos o versículo 19. Quem lembra de Gideão? Quem lembra de Gideão? Amém. Você sabe que Gideão venceu. Sabe ou não sabe? Sabe que horas aconteceu isso? À meia-noite. Meia-noite é hora de vitória para quem serve a Deus. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às imediações do arraial, ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas, trocavam as trombetas e quebravam os cântaros e os traziam nas mãos. Olha que maravilha! Se nós formos continuar lendo ali os próximos versículos, você vai descobrir que foi de noite que Deus deu a vitória a eles. E eles não precisaram desembainhar a espada. Eles cantaram a Deus, louvaram, tocaram as suas buzinas. E Deus deu a vitória a Gideão em nome de Jesus. Há um outro homem que também venceu nas vigílias da noite. E nos surpreendeu grandemente. Vá um pouquinho para frente, Juízes 16. Ele teve vitórias também nesses horários. Vamos falar um pouquinho de Sansão. Já ouviu falar de Sansão? Em nome de Jesus. Inimigos rodeavam, perigos à vista e a vitória bem pertinho. Você já se sentiu assim alguma vez? O perigo te rodeando? Feche seus olhos. Sabe, meu amado, é muito ruim quando nós sentimos isso. É muito ruim quando nós nos sentimos inseguros. É muito ruim quando nós sabemos que o pecado está ali, batendo na porta. É muito ruim quando nós sabemos que o perigo está ali e às vezes nós nos sentimos incapazes. Achamos que não podemos fazer nada. Achamos que é o fim, achamos que não tem jeito, que não tem saída, que não tem solução. Mas é nessa hora que nós precisamos nos lembrar que nós somos o tesouro particular do Senhor. Gideão certamente estava com medo. Gideão com os seus homens certamente estavam preocupados. Mas Deus deu a vitória a eles à noite. E os inimigos à noite foram pegos de surpresa. E perderam a guerra e perderam a batalha. Eu digo a você que no mesmo horário há pessoas que serão vitoriosas e há pessoas que serão derrotadas. Por quê? Porque há diferença entre o justo e entre o injusto. Há diferença entre o que serve a Deus e entre o que não serve a Deus. No mesmo momento que pessoas estão perdendo as suas bênçãos, perdendo as suas oportunidades, aquele que serve a Deus e é fiel está recebendo a sua bênção e está ganhando a sua chance, a sua oportunidade. Por quê? Porque há diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. E isso acontece na mesma hora, no mesmo tempo. Nesse momento que nós estamos aqui orando, buscando de Deus, reverenciando ao Senhor, ao ouvirmos a sua santa palavra sendo pregada, a
pessoas que estão fazendo coisas terríveis agora. Há pessoas que estão se embriagando, as pessoas que estão se drogando. Há aquele que está se prostituindo, há aquele que está adulterando, há aquele que está sendo desonesto, há aquele que está trapaceando o seu amigo, aquele que está traindo o seu sócio, neste exato momento. Mas nesse exato momento, há pessoas fiéis a Deus que estão recebendo presentes do Senhor por causa da sua fidelidade. E eu tenho certeza absoluta que você se encaixa entre essas pessoas em nome de Jesus. Porque você veio buscar o Senhor. Receba, meu amado, receba a bênção de Deus. O Senhor te entrega algo especial nessa noite. O Senhor te entrega algo especial, algo que você estava esperando, algo que você estava querendo, porque o Senhor faz questão de fazer diferença entre o justo e o injusto, entre o que o serve e entre aquele que não o serve. E Sansão? Vamos com a palavra. Juízes 16, verso 3. Diz assim a palavra: porém Sansão esteve deitado até a meia-noite. Então se levantou e pegou ambas as folhas da porta da cidade com suas ombreiras e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros e levou-as para cima até o cimo do monte que leva para Hebrom. Aleluia! Sansão foi tomado pelo Espírito de Deus à meia-noite. De uma força sobrenatural, ele toma as portas da cidade. Aquilo era toneladas e mais toneladas, peso muito grande para um homem só. Aos olhos humanos, impossível. Aos olhos de Deus, possível, porque aquele que crê, tudo é possível. Para o Senhor não há impossíveis. Foi nessa hora que ele tomou a porta que representava a sua prisão e foi para um lugar alto. E ele teve força para caminhar e subir a montanha. Eu profetizo em nome de Jesus que você vai conseguir pegar todas as barreiras que estão no seu caminho, vai tirá-las da sua frente, colocar nas costas, que atrás das barreiras devem ficar e não na frente, e terás força para caminhar, para subir as montanhas, até chegar nos lugares altos onde Deus quer te colocar. Você ainda tem montanha para subir, mas não como barreira, como sinal de vitória, porque é nos lugares altos que Deus quer te colocar. Você receberá promoções, eu declaro isso pela fé em nome de Jesus. Você será exaltado no seu ambiente de trabalho ou de família em nome de Jesus. As pessoas vão querer você por perto, porque você tem o brilho e o perfume de Cristo. As pessoas vão querer conversar e te ouvir. As pessoas vão querer ouvir os seus conselhos, porque o Espírito de Deus te toma. E há diferença entre o justo e o injusto. Foi à meia-noite que a vitória de Sansão foi decretada. Nada mais ficou na frente dele. Ele rompeu com as barreiras e teve a sua vitória. Paulo certa vez estava pregando, você pode encontrar isso em Atos, livro de Atos, capítulo 27. No versículo 27 ele vai dizer assim: o culto estava tão bom que estendeu-se até a meia-noite. Parece o culto de ontem aqui nessa igreja, que mais um pouquinho a gente estendia até a meia-noite. Uma unção de alegria, uma unção de gratidão neste lugar maravilhoso. Muito bom na presença de Deus, meu amado. Muito bom. Paulo pregava e anunciava as verdades de Deus. As pessoas não se cansavam não, as pessoas não se dormiam não, as pessoas não queriam ir para casa não, elas queriam ouvir a palavra de Deus. E Paulo foi pregando, e a sua palavra estendeu-se até quase a meia-noite, diz a palavra em Atos 27, 27. Porque a diferença entre o que o justo faz e o que o injusto faz, a diferença entre o que você faz, entre o que aquele que não serve a Deus faz, e Deus vai te recompensar por isso. Pode ter certeza. Não é em vão o seu esforço. Às vezes você acha que está se esforçando para ser certinho. Não vale a pena? Não pensa assim, não vale a pena sim.
Continue se esforçando para ser certinho. Continue se esforçando para fazer as coisas corretas. Continue se esforçando para agradar a Deus. Continue se esforçando para conquistar o coração de Deus. Vai valer a pena sim. À meia-noite também é hora de orar. Salmo 119. Bem no meio da Bíblia, você vai encontrar o livro de Salmos, o livro poético. Procure o 119 e o versículo de número 62. Salmo 119, 62. Diz assim a palavra. Olha o que o salmista falou. Levanto-me, que hora? Meia-noite. Levanto-me à meia-noite para te dar graças por causa dos teus retos juízos. Que maravilha isso mesmo. Meu amado, é por isso que Deus abençoa o fiel. Porque para ele a fidelidade é importante, adorar a Deus é importante, orar é importante, ler a Bíblia é importante, buscar a Deus é importante. O salmista fez questão de enfatizar: eu, se preciso for, eu levanto-me à meia-noite. Eu fiz isso, levantei-me à meia-noite para orar, porque eu não esqueço dos retos juízos. Você sabe que os juízos de Deus são retos? Você sabe disso? Então nós temos motivos para orar e agradecer a Deus. Temos motivos. À meia-noite também é hora de louvar a Deus. Atos 16, 25. Vemos o salmista orando. E eu quero falar de um apóstolo também orando e louvando a Deus. Você conhece muito bem esse texto. Eu faço questão de ler porque tem tudo a ver com a nossa mensagem hoje. Atos 16, versículo 25. Diz assim a palavra. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas faziam o quê? Oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. Foi por volta da meia-noite que eles oravam. Foi por volta da meia-noite que eles cantavam. Os demais companheiros escutavam. Você conhece o final da história? As cadeias se abriram. O milagre de Deus aconteceu ali naquele lugar. E naquela mesma noite veio a salvação ali e na casa do carcereiro. Porque é a vontade de Deus. Quando um crente ora, quando um crente louva, Deus faz milagres. Deus faz milagres. Creia nisso, meu amado. Creia nisso. Saiba que para Deus não tem hora. Mas eu estou usando aqui como exemplos. Se nós estabelecemos horários, se nós estabelecemos metas, propósitos, votos diante de Deus, é ali que o Senhor vai ordenar a sua bênção, é ali que Ele vai fazer os milagres na sua vida. Para quê? Para te agradar, para te abençoar. Nós vimos que na vida do ímpio, à meia-noite é hora de se embriagar. Vimos que à meia-noite é hora de fazer maldade com as pessoas. Vimos que na vida do ímpio foi à meia-noite que Deus estabeleceu juízo. Vimos na vida do justo que à meia-noite foi hora de vitória para Gideão, para Sansão, hora de oração, conforme o salmista nos declara, hora de oração e louvor, conforme nós vemos essa história aqui do apóstolo, tremenda essa história. Chegou a salvação naquela mesma noite. E meu amado, eu digo a você que assim como veio o juízo em Êxodo, é muito provável que à meia-noite seja a hora de nós nos encontrarmos com Deus. Porque na parábola das virgens, a Bíblia diz que o noivo foi tardando, mas ao aproximar-se da meia-noite, Mateus 25.
Mateus 25, versos 5 e 6. Diz assim a palavra: E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: Eis o noivo! Saí ao seu encontro. A Bíblia está dizendo que pessoas que até acreditavam estar se preparando, esperando o noivo. Havia uma parábola de 10 virgens. E nessa parábola o Senhor nos ilustra. Haviam 10 virgens. E dessas 10, 5 se distraíram e adormeceram e pegaram no sono. E o noivo veio. Nós não podemos adormecer e pegar no sono. Essa hora de meia-noite não pode ser maldição nas nossas vidas. Essa hora de meia-noite precisa ser bênção. Mas para isso precisamos ser sóbrios e vigiar. Para sermos encontrados fiéis naquele momento em que não sabemos quando será. Não sabemos. Mas o Senhor diz: foi à meia-noite que o noivo veio. Foi à meia-noite que a trombeta tocou. E à meia-noite saia ao encontro do noivo. Mas só encontrará o noivo aquele que estiver acordado e preparado. Será que você se encaixa nessa? Diz eu sim, em nome de Jesus. Eu vou encontrar o meu noivo. Seja meia-noite ou meio-dia, eu vou encontrar o meu noivo. Diz a palavra: sair ao encontro do noivo. Ou seja, saia ao encontro do noivo. Esta é a hora. Agora chegou. Ai, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Esta é a hora. Precisamos sim estar preparados. Foi à meia-noite. Será à meia-noite, talvez? O que você tem feito nas suas meia-noites? A virada de um tempo para o outro sempre foi importante para Deus. Adão, quando estava no paraíso, a Bíblia diz que o Senhor vinha no final da tarde, na viração do dia, das 6 da tarde em diante. Era a viração, ou seja, representava-se como se fosse a meia-noite. Porque acabava um dia e começava no outro. Hoje para nós a meia-noite ela significa isso. Acaba um dia e começa o outro. E era bem neste horário que Deus ia falar com Adão. Neste horário, perante a Bíblia, nós descobrimos que aconteceu desgraças na vida daquele que não servia a Deus. E aconteceram vitórias na vida daquele que serve a Deus. E nessa parábola profética e apocalíptica das virgens, nós observamos que o noivo vai vir num horário em que ninguém espera. É por isso que precisamos estar preparados. Porque nessa meia-noite, que pode ser qualquer hora, o noivo vai vir. E a igreja precisa estar pronta, com as suas lamparinas acesas, para encontrar-se com o seu noivo. Você quer se encontrar com Jesus? Fica de pé, meu amado. O que está em questão aqui não é necessariamente a hora, mas o tempo. Pastor, não entendi nada. O que está em questão não é a hora que marca no relógio. Olha no seu relógio aí, se você tem relógio. Se não tem, olha lá para trás, lá para trás tem relógio. O que está em questão aqui não são os números que aparecem nesse relógio. O que está em questão é o tempo em que nós estamos vivendo a nossa vida cristã. Será que nós estamos preparados? Porque vai chegar um tempo em que o ímpio vai ver o juízo de Deus. E que o justo vai ver a glória de Deus. E nessa noite eu quero incentivar você a se preparar cada vez mais para esse encontro com o Senhor. Porque Ele virá. Ele virá para nos buscar. Virá. Certamente o Senhor virá. E eu quero incentivar você a continuar fazendo tudo que você tem feito para agradar o seu Deus. Se esforce. Nós estamos encerrando um ano. Estamos encerrando. E daqui a algumas horas nós vamos começar um novo ano.
E vai ser a meia-noite, que vai acabar um ano, vai acabar um dia. E vai começar um novo dia, e vai começar um novo ano. Você concorda comigo? É nessa meia-noite, eu quero desafiar você a entregar o seu melhor para Deus. O melhor da sua adoração, o melhor do seu amor, o melhor do seu coração, o melhor da sua fidelidade a Deus. Nós vamos encerrar um dia, vamos começar um novo dia. E não será como foi ontem, não. Daqui a algumas horas nós vamos encerrar um ano. E vamos começar um novo ano. E isso vai acontecer exatamente à meia-noite. Por que não encerrar o ano na bênção e começar o ano na bênção de Deus? Por que não? Olhar para os céus e a hora que olharmos aqueles fogos, aquelas luzes e glorificarmos o nosso Deus e entregarmos as nossas primícias de oração, clamarmos, levantarmos um clamor ao Senhor. Eu convido a você que faça isso. E aproveite essa hora sugestiva para se preparar mais para o encontro com o seu amado. Deus é o seu amado? Amém. Glória a Jesus. Feche bem os seus olhos. Eu quero fazer uma oração. Senhor da glória, graças nós te damos, meu Rei, porque estamos aqui na tua casa. Entregamos a ti os nossos louvores. Entregamos a ti neste momento a nossa reverência, ouvimos a ministração da tua palavra. Folheamos a Bíblia, Senhor, verificamos o quanto o Senhor é justo, verificamos o quanto o Senhor faz diferença, lembramos que no Senhor o nosso trabalho não é em vão, que tudo aquilo que nós estamos fazendo para te agradar não será em vão, porque o Senhor irá nos recompensar, e nós estamos fazendo isso para nos mantermos preparados para aquele grande dia que será terrível para um, mas glorioso para aquele que é fiel a Deus, para aquele que anda com Deus. Será um grande dia, maravilhoso, um dia de glórias, um dia de alegria. Deus vai fazer diferença. Ele vai dizer para aqueles que não servem: apartai de mim, malditos. Mas eu digo a você que para você que é fiel, Ele vai dizer assim: vinde, bendito do meu reino. Entre, que as portas estão abertas para ti. Você é o meu convidado. Você é o convidado para a minha ceia. Eu tenho uma ceia preparada para ti, um banquete diante de ti. E você é o meu convidado. Você é convidado do Senhor para um grande banquete que será feito nos céus. Você é convidado do Senhor para uma grande festa que haverá. E nós veremos a diferença entre justo e injusto. Porque o nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus de justiça. Graças nós te damos, meu Pai, porque temos a certeza que o Senhor falou conosco. E nessa noite o Senhor alimentou um pouco mais a nossa fé. Nós teremos mais combustível para continuar a nossa caminhada, ainda que ela seja difícil, ainda que muitos estejam se sentindo cansados e sobrecarregados. Nessa noite, Deus renova as suas forças. Nessa noite, o Senhor diz: filho meu, suporta mais um pouco. Filho meu, caminha mais um pouco. Filho meu, persevera mais um pouco. Não desiste não. O Senhor diz a você: continue a sua caminhada, persevere, olhe para o alto, continue caminhando, olhe para o alto, continue seguindo. Não pare, não pare, não pare, não pare, não desista. Filho meu, continua, porque logo eu venho, logo eu venho. Oh, filho meu, não desiste não. Eu sei que às vezes o fardo parece ser pesado, mas ergue sua cabeça, continua perseverando, porque farei diferença entre o que me serve e o que não me serve. Serás coroado de glória, serás recompensado. Dias melhores virão em sua vida, dias melhores virão em sua vida. Glorifica o meu santo nome, e no ano que entrará será um ano de vitória, um ano de glória, um ano de colheita na sua vida. Se creres, verás a glória do
Senhor. Continue de cabeça erguida. Encerre o seu ano na bênção de Deus. E comece o seu ano na bênção de Deus. À meia-noite, glorifique o nome do Deus vivo. Glorifique. Se você crê no Senhor, se você crê que em breve virá, aplauda o Senhor. A te honra, meu Deus, a te adoração, a te louvor. Tu és o Deus santo e maravilhoso.